Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, bem-vindos de volta aqui ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E a nossa resenha de hoje vai ser sobre quadrinhos. A gente vai falar dessa revista aqui, Tartarugas Ninja Coleção Clássica Volume 1. Tá? Aliás, revista não, né? Calhamaço, livrão. Mas antes da gente entrar na resenha propriamente dita, se por acaso esse é seu primeiro vídeo aqui do canal, aproveita, se inscreve aí, ativa o sininho. Tem muita coisa bacana aqui, dá uma olhada no nosso material. A gente faz sempre um vídeo por semana de resenha de RPG e um de quadrinhos. Então dá uma olhada que com certeza você vai encontrar alguma coisa legal. Se você já está inscrito no canal, já é de casa, obrigado por assistir mais um vídeo. Não esquece de deixar os seus comentários aí, dizendo se você gostou, se você não gostou, o que a gente pode melhorar, dar sugestões de material para a gente analisar aqui também. Todos os seus comentários são sempre muito bem-vindos, beleza? Então vamos lá, vamos à resenha. Tartarugas Ninja, Coleção Clássica, Volume 1. Bom, o que tem de interessante para a gente comentar sobre essa edição, sobre as tartarugas, né, sobre a história, essa trajetória toda, né, das tartarugas? Talvez muita gente não esteja familiarizada com a versão dos quadrinhos das tartarugas, ou pelo menos com essa versão original aqui, né? Teve muita gente que começou a descobrir as tartarugas a partir dos desenhos, dos jogos, dos filmes, e eu também, né? Era criança na época e eu conheci através do desenho. Só depois que eu fui saber que existiam quadrinhos e tal, e nunca tinha lido. Para não dizer que eu nunca tinha lido, e isso é uma coisa que eu acho que é interessante a gente comentar também, em 1990, uma editora chamada Nova Sampa, que eu não sei nem se ainda está em atividade, acredito que não, chegou a lançar uma edição especial das Tartarugas Ninja em formato álbum, que reunia algumas histórias pequenas e justamente a primeira história das tartarugas, que também está contida aqui nessa edição. Só que, claro, era um material de qualidade inferior no sentido assim, de que era papel jornal, capa mole e tal, capa cartonada, salvo engano, mas ainda assim foi uma tentativa de publicar o material original das tartarugas aqui no Brasil. Não deu certo, não sei como até essa edição conseguiu chegar aqui em Belém, onde eu moro, mas enfim, eu cheguei a ler essa edição, ela ainda deve existir guardada aí em algum lugar aqui em casa, mas vamos agora ao que interessa atualmente, que é esta mega coleção aqui da Pipoca e Nanquim. Por que mega coleção? Eu estou aqui com o volume 1, mas já tem 4 volumes, tá? Não sei se vão existir outros, mas 4 tá garantido e tá ótimo. Só nessa primeira edição aqui a gente tem as 7 primeiras histórias das Tartarugas Ninja, publicadas originalmente em 84, né, ou a partir de 84. Bom, os nossos queridíssimos Kevin Eastman e Peter Laird criaram as tartarugas. Eles eram 2 quadrinistas amadores na época, né, que reuniram ali tudo que eles tinham para montar um estúdio, o Mirage Studios, e a partir de lá eles começaram a produzir as histórias das tartarugas, e a coisa foi fazendo sucesso, foi ganhando corpo e virou o sucesso que a gente conhece hoje, né? Mas o que eu acho legal aqui dessa edição, para a gente começar a conversar sobre as coisas bacanas aqui, é que no final de cada edição, né, como eu falei, são as 7 primeiras histórias, mas no final de cada uma delas vocês vão ter uma série de notas aqui, algumas escritas pelo Kevin, outras pelo Peter, mas eles vão abordando aqui coisas interessantes, seja sobre a edição em si, como é que foi o processo criativo deles, ou como é que eles tiveram as ideias para aquela edição, quais foram os problemas que eles enfrentaram, e também um pouquinho sobre a evolução das tartarugas enquanto personagens. Eles discutem isso aqui também, e o próprio sucesso, né? O que começou a acontecer na vida deles a partir do sucesso das tartarugas, né? Mudaram de cidade, ou começaram a fechar contrato aqui e ali. Então, um pouquinho desses bastidores a gente vai encontrar nessas notas aqui ao final de cada uma das histórias. E tem muita coisa interessante, tem muitas histórias legais, inclusive o fato do Mirage Studios, que não sei se vocês já tinham visto isso em outros documentários ou alguma coisa assim, mas o próprio nome do Mirage Studios era uma brincadeira interna deles, porque na verdade eles trabalhavam na sala de um deles. Eles moravam juntos na época e trabalhavam na sala. Então o Mirage é porque Mirage de miragem. Não existia um estúdio. Era a sala da casa de um deles que trabalhavam juntos lá e dava certo.
E o processo criativo deles também era meio que um caos, assim, porque eles escreviam e desenhavam juntos. Então, tipo, um deles fazia o rascunho, o outro fazia a arte final da mesma página e vice-versa, e era um negócio de passar papel para cá e para lá. Eles contam um pouquinho dessas histórias aqui. Mas assim, eu acho legal você saber um pouco do que está por trás, né? Das pessoas que produziram o material que você está lendo e das inspirações delas também. E a gente tem muita coisa bacana nesse aspecto, porque assim, essa talvez seja uma coisa mais conhecida. A origem das tartarugas, eu vou começar a mostrar aqui um pouquinho a revista, né? Ela é uma homenagem, na verdade, às histórias do Demolidor do Frank Miller, porque a gente vai ter aqui o material radioativo que caiu no esgoto lá e transformou as tartarugas. Na verdade, ele caiu do caminhão porque um velho cego estava atravessando a rua e um rapaz se jogou lá para impedir que ele fosse atropelado pelo caminhão que transportava o material. Que, para quem é do mundo dos quadrinhos, é a origem do Demolidor, né? Com alguns detalhes assim um pouquinho diferentes, mas a origem básica do Demolidor é essa. Fora isso, obviamente a gente vai ter a referência dos ninjas, claro. Né? A gente tem o famoso clã do pé aqui que enfrenta as tartarugas e o fato delas mesmas serem ninjas. Nessa época, as histórias do Demolidor estavam muito voltadas com a questão da Elektra, né? do clã, do tentáculo, né? Que em inglês é o hand, né? A mão. Então eles fizeram o clã do pé. Acredito que seja aí uma brincadeira também da parte deles. Então isso tudo é bacana da gente ver aqui transposto no quadrinho. E o que eu acho legal também é que apesar deles serem, na época, né, quadrinistas amadores, eles tinham um traço legal, né, tem um traço legal, né, apesar de você notar algumas coisas assim que são típicas de desenhista amador, assim, algumas pequenas falhas, enfim, mas não é nada que desmereça o trabalho. Eles têm uma narrativa gráfica muito bacana, na minha opinião, né? Conseguem contar a história bem legal, alternando os momentos lá de drama com alguma comédia e bastante ação, né? Então, isso eu acho legal. E outra coisa que é interessante também, deixa eu voltar aqui para o início da história, é esse esquema que eles fazem, se não em todas, mas quase todas as histórias, pelo menos nessa primeira edição, que é começar com uma página quase uma splash page, né, e depois já virar para uma página dupla que já te joga direto no meio da ação. Isso aqui, segundo eles mesmos contam nas notas, é uma homenagem ao rei Jack Kirby, que fazia muito isso, né? Aliás, só um parêntese, se vocês quiserem que eu comente algum material do Kirby, coisas que estão sendo lançadas agora, é só deixar aí nos comentários. Eu sou fã do Kirby, vai ser um prazer trazer material dele para comentar aqui com vocês, beleza? Então, qualquer sugestão, só deixar aí nos comentários. Mas, bom, voltando aqui, eles têm uma narrativa gráfica bem bacana, olha, olha aqui, a primeira aparição do Destruidor, né? Aliás, tem uma história bem legal aqui de como surgiu o Destruidor, que eles contam nas notas. Então, assim, apesar de ser um quadrinho amador, é bem bacana e tem um nível de produção bem legal. Eles realmente se esforçavam muito e contam um pouquinho desse esforço aqui nas notas, né? Então, vale a pena conhecer esse outro lado, né? Outra referência é aqui nessa página. Não sei se vai dar para ler, deixa eu tentar aqui. Eles falam aqui, olha, de um edifício Hexstab, tá? Hexstab é uma homenagem ao edifício Baxter, na verdade, né? Até o desenho aqui lembra o Baxter Building, que era a sede do Quarteto Fantástico. Eu acho que eles não colocaram o edifício Baxter porque não, sei lá, podia dar algum problema, né? Mas o nome do vilão dessa história aqui é Baxter também. Então, enfim, fica aí mais uma curiosidade. Outra coisa bacana, olha, a gente tem aqui a primeira aparição da famosa April O'Neil, que aqui, pelo menos nessas primeiras histórias, não é uma repórter, tá? A gente vai ter também, olha só, as páginas duplas. Eles se esforçavam muito nessas páginas e elas ficaram realmente bem legais, né? Aqui a gente vai ter o início da história toda, assim, praticamente. Muita coisa que a gente viu nos desenhos tem inspiração aqui. Aquele Krang, né, que não sei se vocês lembram, era o cérebro, que ele vivia num corpo robótico.
tem uma galera aqui nesse sentido, tem o Casey Jones aqui. Então, é realmente uma explosão de criatividade deles, né? E sempre com roteiros voltados para muita ação, seja uma perseguição, seja a luta dos ninjas, uma porrada de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E nisso aí eles iam desenvolvendo também a personalidade das tartarugas. Inicialmente, como a gente pode ver aqui até pela capa, elas não tinham diferenciação de cor. Elas todas usavam bandana vermelha, máscara vermelha, né, e tal, e só se diferenciavam pelas armas que elas usavam, né? Isso aí desde o início. Mas assim, ó o Casey Jones aqui. É bem legal, é muito divertido. Acho que a melhor palavra é essa. É muito divertido ler essa edição, né, e pegando essas referências, esses detalhezinhos. Fora que, como eu disse antes, a edição está muito, muito bem acabada, bem feita, né? Tá tudo de primeira, não tem nenhum problema. E salvo engano, deixa eu só ver aqui, confirmar uma informação. Sim, claro, como é que eu ia esquecer disso também? Tem referências e homenagens a Star Wars aqui. Os criadores são fãs de Star Wars, então vão ter algumas histórias aqui, já com a questão dos alienígenas e tal, que a gente vai ter várias homenagens, né, a Star Wars. E assim, recomendo a leitura, vale muito a pena. Caso vocês queiram também que eu comente os próximos volumes da coleção, já estão lançados, quando eu estou gravando esse vídeo, já foram lançados 3 volumes e o 4º é daqui a alguns meses. Então, caso queiram que eu faça outros vídeos, seguindo aqui, comentando possíveis outras curiosidades e fatos interessantes da coleção das tartarugas, é só deixar aí nos comentários. Só uma coisinha para a gente fechar aqui, que já deu para perceber. A lombada de cada volume é uma cor diferente. Então a gente já tem vermelho, já tem o lilás e já tem o laranja. Será que alguém adivinha qual é a cor da lombada do volume 4? A dica de hoje é essa. Valeu, pessoal. Até a próxima. A gente se vê no próximo vídeo.